Boa noite, pessoal. Meu nome é Beatriz Amieiro, tá? Eu sou do curso de Logística. Estou fazendo esse trabalho, essa apresentação com meu colega, Jonathan William Leite. A gente quer falar um pouquinho sobre a automação de armazém usando a ferramenta WMS, tá? A gente começou esse trabalho, essa pesquisa no módulo 1, módulo passado, que corresponde ao trimestre passado, e fizemos uma abordagem geral sobre o uso da ferramenta, fazendo uma comparação entre sem automação e com automação. E nessa entrega agora, do módulo 2, a gente quer falar um pouquinho do uso da automação com WMS na fase de recebimento e de controle de qualidade. Tá? O objetivo dessa pesquisa é oferecer solução de automação de processos através dos recursos de tecnologia da informação. E a gente está baseado em ferramentas de gerenciamento de armazém, né, e dentro da fase de recebimento e controle de qualidade. Justificando, conforme descrito na justificativa da apresentação do trabalho anterior, né, na entrega do primeiro módulo, no trimestre passado, a gente falou um pouquinho das demandas por atendimento e serviço, né, esse crescimento exponencial que principalmente as compras online estão proporcionando, né, e a gente tem que gerir melhor a quantidade do fluxo dessas informações, e a forma mais natural da gente conseguir gerir essa demanda por informação das compras, né, de transporte, gerenciamento de suprimento, é usando exatamente a tecnologia da informação. A gente também quer relembrar um pouquinho que a vida de uma organização depende muito da produtividade, né? E o foco está sempre na experiência com o cliente. E se baseando nisso, a gente buscou soluções para atender de forma eficaz, eficiente e com efetividade toda a cadeia de suprimento. Então a gente pensou desde a entrada da mercadoria até a fase de expedição, que é a saída do armazém, como os processos funcionam, né, de como foram implantados e o que pode ser feito para que seja melhorado. Então vamos à descrição da problemática, que é exatamente, nós temos duas perguntas principais para fazer para caracterizar esse problema. A primeira pergunta é: a sua contagem de estoque é feita manualmente? Né? Essa é a pergunta. A gente vai fazer um complemento a essa pergunta. Quanto tempo pode ser otimizado com automações? Se elas são feitas manualmente, a gente tem que ter uma ideia de que esse serviço feito manualmente, se passar para forma automática, o que a gente pode ganhar com isso em questão de tempo? A segunda pergunta é: seu estoque conversa com o sistema de parceiros? Eles conseguem prever as demandas e agilizar a logística? Né? Os seus parceiros, eles recebem um feedback? Eles recebem um retorno de como está sendo esse processo? Então essas são as perguntas cruciais para a gente descrever o problema. Na fase de recebimento, por exemplo, a gente tem em destaque alguns tipos de barreiras. A maior delas são os erros operacionais, já que se tem interferência manual da presença humana. Então, tem coisas que podem passar despercebido, e erros operacionais são muito comuns. E pode acontecer de ter notas fiscais sem entrada. Quer dizer, não teve pedido e foi expedido nota. Como esses processos podem acontecer? De que forma isso pode acontecer? Entrada de produto por meio de pallet sem identificação é a nossa terceira barreira na fase de recebimento. Então a gente tem erros operacionais, notas fiscais emitidas sem entrada e temos
entrada de produto com pallet sem identificação. Já no controle de qualidade, a gente vai se esbarrar com o seguinte problema: não há envio de amostra para análise, tá? É o primeiro grande erro. A gente não sabe o que tem dentro daquela carga, daquela mercadoria. Não existe uma tabelação da porcentagem para análise de quantidade, já envolvendo a quantidade, aí não somente o problema com a qualidade, porque o problema da qualidade normalmente são sanados com uma amostra, né? E já a quantidade a gente não tem um retorno, né? A grande maioria dos produtos entra com pequenos erros, e esses pequenos erros são cumulativos, tá? Vão se acumulando ao longo do processo. E existe erro nas etiquetas de terceiros importados, que é a terceira barreira encontrada na fase de controle de qualidade. Então, por aí a gente já começa a ver que há grandes problemas na mobilidade dessa mercadoria dentro de um CD, dentro do centro de distribuição. As operações, elas são separadas, elas causam transtorno com relação à movimentação do material dentro do centro de distribuição. A frequência de erros são calculadas em cima dos reprocessos. Elas são feitas por meio de documento, por meio de carta de correção, pedido de remoção de estoque. Depois tem que inventariar pelo sistema SAP, tudo novamente. Então, pode se caracterizar aqui como fosse um retrabalho, tá? Ou você fazendo repetições de tarefas de forma manual. E esses são os problemas físicos que podem ser causados: perda de localização do produto, por exemplo, dentro do centro de distribuição. Já que na fundamentação teórica, a gente se baseia no trabalho de Banzato. O Banzato, ele afirma o seguinte: o WMS ele pode melhorar o nível de serviço dos processos de duas formas. Ele faz a redução do custo, tá, dessa operação, e ele traz uma melhoria dos serviços ao cliente. Aí ele descreve que a redução de custo é resultado da melhoria da eficiência de todos os recursos operacionais. Então, se você juntar tudo que foi processado ali dentro, seja de equipamento, mão de obra, entre outros, né, essa redução ela vai influenciar diretamente no bolso das partes contratantes. E ela também traz uma melhoria ao cliente, porque ocorre uma minimização dos erros, aqueles pequenos erros, sabe, que vão se acumulando. Exatamente ali que ele vai atuar bem. Ele vai impedir que aconteça essas falhas de separação e de entrega. O sistema envolve a digitalização de todos os processos de atendimento ao cliente. Ele combina a melhoria do fluxo dos materiais com a melhoria do fluxo de informações. Então, tudo que for disponível vai estar ali, né, sendo feito, facilitando, e ao mesmo tempo vai dando feedback para as partes envolvidas, né? Quem está te contratando, quem está locando o espaço do CD naquele momento, né? Ele vai saber em que fase a mercadoria que ele colocou lá está se apresentando. Então são ressalvas importantes que Banzato traz para a gente. E também vem uma proposta de solução usando um método dentro da fase de recebimento, né? Então nós temos um coletor de conferente. Esse coletor, esse material, essa metodologia, ela escaneia a etiqueta do produto via código de barras, tá? Pode ser por QR Code, vai depender muito da tecnologia que vai ser implantada naquele momento. Ela confere a quantidade recebida, tá? Importa as informações para o aplicativo do controle de qualidade, do CQ. Então, isso tudo vai sendo hospedado dentro de um banco de dados para fazer uma validação. E aí, só aí depois, é emitida uma nota fiscal que vai ser entregue para o escritório. Isso na fase de recebimento. Já na fase de controle de qualidade, a gente vai observar o seguinte: ele vai verificar e analisar a mercadoria recebida conforme a amostra, sabe? A amostra foi retirada, ela realmente vai ser escaneada, né? E essas especificações vão subir.
na parte de qualidade, análise qualitativa. Aí ele também vai receber uma análise quantitativa, vai fazer medição e pesagem, a transferência dessas informações via coletor para o sistema. O sistema vai ser retroalimentado, evitando o uso de papel. Então, existe uma medida aqui também que ela é sustentável, ela cuida do meio ambiente. E isso também é muito importante para a era tecnológica. E a gente vai ter, dentro dessas duas fases, alguns tipos de ilustrações sobre como sanar o problema, né? A doca de liberação ela vai ser de forma rápida, porque ali mesmo ela vai monitorar todo o processo de recebimento, tá? Assim que a mercadoria chega, a gente tem um controle de blacklist, tá? Esse controle ele pode vir com pendência, ele pode não ter um controle ou ele pode ter um controle. A regra de envio e transporte, que vai ser sem armazenagem prévia, o closed dock, aquela mercadoria que não pode ficar armazenada há muito tempo, ela vai sair rápido, de forma rápida. Uma armazenagem multidepositante, multi-endereçamento. Vai ter uma otimização dos endereços disponíveis no estoque, ela vai favorecer isso, em que ponto do armazém aquela mercadoria pode ser depositada. Ela vai definir a regra de armazenamento dos produtos específicos e vai configurar o recebimento por tipo de operação. Então a gente vai ter uma regra de negócio ali, de como esse processamento vai ser feito ainda na parte de recebimento. E com o WMS a gente consegue gerenciar os recebimentos e como é toda a movimentação e entrada do produto. Configura vários tipos de recebimento de acordo com a necessidade de cada operação. Garante a conferência de todo o volume e registro de possíveis irregularidades no momento em que a mercadoria chega no armazém. Tá? Tem um controle de rastreabilidade feito pela Anvisa, que é aquele RDC 319. Tem a possibilidade de conferir várias notas fiscais na mesma carga. Atende às regras específicas de acordo com a particularidade de cada produto do depositante, captura foto de carga para vincular com recebimento, visualização de relatórios, controle de backlist, disponibilização de um portal web para acompanhamento dos seus clientes, que são os depositantes, de todas as etapas do recebimento. Tá? Já na fase controle de qualidade, é um processo, ela garante que certa mercadoria esteja disponível em uma organização. Esse controle interno e a produção adequada, ela praticamente garante que a empresa possa atender as demandas do cliente de forma eficaz, né, de forma mais rápida e mais ativa. Ela envia o produto para a amostra de análise, a gente consegue tabelar a porcentagem de análise de quantidade, tá? Impedindo a entrada de produtos com pequenos erros, aqueles pequenos erros que vão se acumulando ao longo do processo, tá? E corrige as etiquetas dos terceiros, que é aquele processo que é super importante, que a gente não sabe de onde veio aquela mercadoria. E acontece muito erro de etiqueta, principalmente com produtos importados, quando vem de outros países e entra em território nacional, e aí já passa por um centro de distribuição em algum lugar, mas lá também não corrige o erro e chega com o erro dentro do centro de distribuição onde está atuando. Tá? Então isso é muito comum. Então a ferramenta WMS ela oferece esse tipo de recurso também para o controle de qualidade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses resultados obtidos. E aí no Banzato ele escreve pra gente que fica de forma muito notória nessa primeira fase de recebimento e controle, ela conduz de forma eficiente e eficaz todos os outros processos. Quer dizer, ela corrige aqui e ela garante uma qualidade para o próximo processo, que o próximo processo, se for aplicado novamente, ela vai dar qualidade para o próximo, até que o processo esteja o mínimo possível de erro. Gente, a gente não consegue zerar erros, mas a gente consegue melhorar assim significativamente esses erros. Uma vez que informatizamos o sistema, a gente consegue gerir com efetividade, ou seja, a gente mantém essa cadeia produtiva funcionando de forma progressiva, sempre, né?
ela não tem interferência mais de erros humanos, porque ela liberta da dependência da mão de obra, tá? E ela vai sinalizar como vai ser a próxima etapa, que tipo de ferramenta pode ser usado, de que forma isso vai ser melhor processado, então vai chegar de uma forma mais suave. Aqui a gente tem um pouquinho sobre a comparação das frequências de erro. Você vê que na fase de recebimento em vermelho é antes do uso do WMS, antes do uso da automação, tá? É 35% de erro, e essa margem de erro ela cai para 11%. E na fase de controle de qualidade ela despenca de 22% de erro para apenas 3% de erro. Ela já chega com apenas 3% de erro no controle de qualidade com o uso da ferramenta WMS. Aqui a gente tem uma média de frequência nos primeiros meses em que a tecnologia é implantada, tá? No mês de maio a gente vê que está uns 17% mais ou menos, 18%. Em junho, essa frequência no recebimento, os erros já começam a cair para 13%. Em julho, chega aos seus 11%, e a média dentro desse trimestre ela fica em 14%. Já na fase de controle de qualidade, a gente começa a perceber que ela vem caindo também até chegar no mês de julho próximo aos seus 3%, igual a gente sinalizou lá atrás, com as informações que o Banzato reproduz pra gente. E aí a gente tem uma média de 7% no controle de qualidade, então a gente consegue diminuir bastante a frequência desses erros. Então essa é a nossa análise. Agora a gente vai entrar na consideração final, né? O que conseguimos constatar dentro dessa abordagem apresentada. A gente percebe a redução acumulativa dos erros gerados, aqueles pequenos erros, né? Ressaltando novamente, ratificando novamente, né? Os pequenos erros eles conseguem ter uma taxa de redução significativa. Essa primeira fase de automação ela afeta os outros processos de forma muito positiva, muito legal. A gente tem ganhos de eficiência, quer dizer, o processo se torna mais rápido, mais ágil, ele se torna eficaz, quer dizer, funciona de forma adequada dentro do procedimento da conformação, e ele mantém um ritmo, que é a efetividade desse funcionamento. E assegura um processo mais enxuto, já que ele junta duas fases e torna uma só, e tudo é feito ali naquela pequena fase, e que é feito grandes coisas, né? E aí o processo fica mais fluido, porque os erros já começam a ser corrigidos lá no começo, e a organização ela fica muito bem evidente para a próxima fase. Eu queria agradecer a atenção de vocês e agradecer por mais essa entrega. Obrigada.